Olá, seja bem-vindo à comunidade Novo Tempo. Somos uma igreja baseada na Palavra de Deus e dirigida pelo Espírito Santo. Nosso objetivo é que juntos possamos viver um avivamento de Deus nessa terra e nos prepararmos para a volta do nosso Senhor. Nosso culto começará em alguns minutos. Todo o ambiente vem sendo preparado para este culto. Sendo assim, prepare o seu coração. Desligue o seu celular. Faça uma oração e conecte aos céus. Caso seja a sua primeira vez em nossa comunidade, sinta-se acolhido. Nossos obreiros estão à disposição para ajudá-los, desde questões do templo a questões espirituais. Do lado esquerdo de nosso templo, na entrada, você terá acesso à água. Na parte dianteira estão os banheiros, feminino, masculino e PCDs. Na porta lateral, ao altar, contamos com uma área exclusiva para puérperas e lactantes, a fim de que você tenha mais privacidade para trocar seu bebê e amamentá-lo. No nosso andar de cima, contamos com salas de ensino para 3 classes. Crianças de 2 a 5 anos, de 6 a 10 anos e adolescentes de 11 a 15 anos. Nossas aulas acontecem às terças-feiras durante nossos estudos bíblicos e aos domingos durante a pregação. Há aula apenas para as crianças de 2 a 5 anos. Estamos presentes em todas as plataformas digitais. Instagram, @comunidade NT. Facebook, facebook.com/comunidade NT. YouTube, Comunidade Novo Tempo. Spotify Podcast, Comunidade Novo Tempo. Nosso suporte está sempre à disposição em nosso WhatsApp DDD 31 98898 6663. Nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo YouTube e Facebook e contamos com uma programação completa 24 horas por dia em nossa rádio. Além das transmissões acontecerem por lá, contamos ainda com diversos outros programas que edificarão sua vida. Acesse radiocnt.com e fique 24 horas conectado. Em nosso templo, disponibilizamos envelopes para dízimos e ofertas, mas para sua maior comodidade, os mesmos podem ser entregues via Pix. Lembrando que ao realizar a transação, é preciso enviar seu comprovante em nosso número de WhatsApp. Em nossa grade de cultos, contamos com reuniões às terças, sextas e domingos. Nosso culto às terças-feiras são destinados a um ensino profundo da palavra. A palavra cura e liberta. E uma vida cristã precisa ser baseada nela. Ele se inicia às 20 horas. Às sextas-feiras ocorrem o Alive, um culto pancada. Nele abordamos assuntos atuais, baseado na palavra. Temos o objetivo de impactar nossa geração de jovens. Ele se inicia às 20 horas. Aos domingos ocorre nosso culto de celebração. Um culto com louvor e ensino da palavra. Uma vida de adoração gera frutos e juntos buscamos por um avivamento até a volta do nosso Senhor. Ao segundo domingo do mês, ocorre a nossa ceia do Senhor. Um lembrete da maior prova de amor já vista em toda a terra. Nossos cultos aos domingos se iniciam às 18 horas. Sinta-se em casa. Somos uma família. Conecte aos céus. Nosso culto já vai começar. Amém.
Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, hein? Melhor maneira para se estar na presença do Senhor, né? Terminando mais um dia, iniciando mais uma semana, que é na presença do Senhor. O Senhor é bom. Amém? Né? Terminando essa semana de consagração, foram dias tremendos, né? Da parte do Senhor. O mover do Senhor foi tremendo nesse lugar, né? Eu gostaria que você pegasse a sua palavra e a sua Bíblia e abrisse comigo lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Aleluia! O Senhor é bom, igreja. Eu creio que todos têm motivo de sobra para ser grato ao Senhor por mais um dia, por estar na casa dele. Amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como grande é a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Amém? Glória a Deus, igreja. Sabe, e meditando nesse texto, o Senhor é bom, porque na palavra fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Ele não fala que ele renova suas misericórdias para um ano, para 2 anos. É a cada manhã. A cada manhã o Senhor vai lá e deposita mais um dia nas nossas vidas. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com esse privilégio? Porque se nós estamos aqui agora, é porque o Senhor permitiu. Porque nessa manhã as misericórdias dele nos alcançou. Que nós possamos ser gratos a ele. Sabe, o Senhor é bom. Sabe, eu meditando nesse, falei, Senhor, muitas das vezes eu começo o dia, eu nem agradeço ao Senhor, já fico pensando o que eu tenho que fazer, mas eu não penso, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Meus queridos, eu não sei vocês, mas eu quero algo novo. Porque quando fala que se renovam a cada manhã as misericórdias do Senhor, é algo novo que Ele tem para cada um de nós. E muitas das vezes nós queremos ficar vivendo de coisas passadas. O que eu fiz ontem, ele não tem poder de definir a minha vida agora. Sabe, é hoje, é agora. E ficamos muitas das vezes vivendo de coisas que já aconteceram. Ah, eu era, eu fui. Não, você era, você foi. Agora é um novo tempo. Eis que tudo se fez novo. Sabe, a gente precisa entender isso. Sabe, não simplesmente para vir para cumprir mais um ritual de religioso. Ah, eu vou mais um dia na igreja. Não, vem com expectativa. Gera isso no seu coração. O Senhor tem algo novo para a minha vida. Porque assim como as suas misericórdias se renovam, Ele tem algo novo para mim nessa noite. Sabe, não espere de mim, não espere do pessoal do louvor, não. É de Deus, é Ele que renova. Sabe, entre em juízo com o Senhor nessa hora. Começa a clamar pela presença dEle. Eu tenho certeza que você não saiu de sua casa para vir aqui simplesmente para ver as pessoas, mas para cultuar o Senhor. Somos bons para pedir, mas o que nós temos para entregar para o Senhor nessa hora? É você e Ele, igreja. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Ele está querendo ouvir a sua voz. Atrai a presença do Senhor, pois a palavra do Senhor fala: onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali Ele está. O Senhor está aqui, igreja. Clame a Ele. Senhor, vem sobre nós nessa hora, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Senhor, não simplesmente, Pai, para cumprir mais um dia, Senhor, mas eu quero a Tua presença, Senhor.
Assim, Pai, como Moisés fala, Senhor, rogo-te que mostre-me a tua glória, Senhor. Nós queremos mais, Pai, da tua presença. Senhor, eu não quero simplesmente ouvir falar, mas eu quero experimentar, eu quero participar, Senhor. Eu quero viver, Senhor, algo novo da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem sobre cada vida, Senhor. Vem sobre cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem com o peso da tua glória nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque não é sobre nós e nunca vai ser, Senhor. É sobre o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Clame a ele, igreja. Abre a tua boca. Clame ao Senhor. Clame a ele em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre nós. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória,
botar o fogo, mas nós entramos com a lenha. Em Levíticos, quando o Senhor vai falar com Moisés, instruções sobre o holocausto, ele fala assim: o fogo não deverá se apagar. Mas como que o fogo vai ser mantido aceso? Todos os dias o sacerdote deveria entrar e colocar mais lenha. Essa lenha é a nossa vontade, a nossa dedicação, oração, adoração, a nossa sede. E nós somos responsáveis por manter o fogo aceso. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nós temos fome, nós temos sede, e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Diga isso pra ele. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Sobre o trono de justiça haverá um rei, ele voltará às nações em amor. Eu já orei.
Davi. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais
lembra de onde Ele te tirou. Às vezes do vício, muitas vezes do lamaçal de pecado que você nem imaginava que hoje você estaria na casa do Pai, louvando, adorando, bendizendo e sendo chamado meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu amo. Agradeça ao Senhor, aplauda ao Senhor, exalte o nome dEle, pois só Ele é santo, bendito, louvado. Glória a Ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar para acalmar o coração aí um pouco, irmãos. Como se diz, são muitas emoções, né? Nós cantamos que é aqui que eu me sinto muito bem, não é verdade? Se tem dois lugares que nós precisamos nos sentir bem, que precisamos realmente amar e estar, é na casa do Senhor e no nosso lar. E com certeza o Senhor também se alegra de nós estarmos aqui essa noite, porque isso demonstra a nossa total dependência dEle, a nossa total entrega a Ele, né? O quanto nós precisamos ouvi-lo, o quanto nós precisamos do seu direcionamento e o quanto ansiamos também por adorá-lo em espírito e em verdade. Estou aqui com a responsabilidade hoje de compartilhar os 5 pães e os 2 peixinhos que o Senhor me deu aqui com essa multidão. E em nome de Jesus, espero que todos vocês saiam alimentados também para a glória e louvor do santo nome do Senhor. O nosso pastor ainda continua no Paraná, né? Nós anunciamos aqui no domingo passado, o pai dele está passando por alguns problemas de saúde, né? Iniciou alguns tratamentos, algumas consultas, e o nosso pastor, ele foi fazer o que a Bíblia nos fala, né? Cuidar primeiro dos domésticos da fé, cuidar primeiro da sua casa, né? E tendo essa disponibilidade, a pastora, as filhas abençoou, e ele está lá no Paraná, mas já está com data marcada para voltar e em breve já estará aqui conosco. E a pastora estava ministrando lá em Manaus essa semana, era para estar aqui com a gente, juntamente com a Maiane, e acabou por um desencontro lá em relação aos voos. Elas tiveram que ficar um pouco mais, vão vir mais tarde, mas tanto o pastor como a pastora deixaram um abraço para toda a igreja, né? Estão orando por nós, e assim também nós continuemos orando por eles, né? Porque assim como nós, todos eles têm seus desafios, né? As suas dificuldades. Mas, como eu falo muitas vezes com as pessoas que têm mais convívio comigo, vamos rompendo em fé e tomando café, né? A gente não pode parar, amém? Estenda suas mãos sobre mim, que eu careço assim muito das suas orações. Sou simplesmente um pecador que está aqui, carente, né, da graça de Deus para transmitir a santa, né, Escritura, que não possui pecado algum, né, mas se permite ser usada por nós para transmitir a sua mensagem. Pai, em nome de Jesus, em concordância com os meus irmãos, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor cresça e que eu diminua. Livra-me, ó Pai, de todo o mal e que eu tão somente venha falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Assim como eu fui alimentado, ó Pai, que essa palavra possa alimentar cada um que está aqui e fazer, ó Pai, a diferença na vida deles. Pai, nós oramos e entregamos em Tuas mãos a vida do nosso pastor, os seus familiares, a vida da pastora, da Maiane ali também, que o Senhor possa trazê-los em paz, em segurança no momento certo, ó Pai, para que nós possamos continuar essa obra aqui, na santa presença do Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor venha guardar a vida de cada um que se encontra aqui, ó Pai. Livra, ó Pai, a mente deles de se esvaziar, ó Pai, de ir para outros lugares, mas que estejam concentrados na Tua palavra. Guarda aquilo que carrega o nome deles, os sobrenomes, ó Pai, e que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. A oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo pode transmitir aqui, meu bem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Essa carta foi escrita por Pedro, né? Como o nome já sugere, a primeira e a segunda epístola, essa carta. E Pedro estava ali tratando várias situações assim para a igreja, né? Estava ali da Ásia Menor, hoje atual Turquia, e foi direcionado para vários cristãos para fortalecer eles nas perseguições, nas dificuldades que eles estavam vivendo,
para mostrar a eles como que seria a maneira correta de viver uma vida de santidade e para fortalecer também no coração a esperança da volta de Cristo. E quando você pega aí o capítulo 1, capítulo 2, tem muitas informações assim preciosíssimas. E aí eu gostaria até de sugerir para a igreja, quem às vezes não tem um devocional assim bem planejado, que essa semana esse seja seu devocional, né? 1 Pedro capítulo 1 segunda, capítulo 2 na terça, capítulo 3 na quarta, capítulo 4 na quinta, capítulo 5 na sexta. Aí no sábado você tem um pouquinho mais, você lê 2 Pedro capítulo 1, 2 e 3. Em uma semana você vai ler 2 livros, né, da Bíblia, e você vai ver o quanto você vai ser transformado, porque a palavra de Deus não volta vazia. E ela vai falar da conduta dentro de casa, vai falar da conduta no trabalho, do relacionamento, como que os cristãos deveriam se comportar, né, diante da sociedade, como eles deveriam ficar firmes diante da perseguição. Porque hoje, irmãos, nós passamos por perseguições, não é verdade ou não é? Né, os irmãos, né, de outros países ainda muito mais, mas nessa época, como se diz, o couro vinha mesmo nas costas dos irmãos, né? Então, é muita orientação prática, né? É considerado no Novo Testamento as orientações pastorais mais práticas. Então, tenho certeza, se você ainda não leu, né, faça esse compromisso com você mesmo de ler primeiro e segunda carta de Pedro, né? Essa semana, que com certeza vai te edificar muito e vai consolidar aquilo que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Então, a palavra de Deus nos fala. Volta um versículo, por favor. Versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 11. Antes de lermos, hoje de manhã eu acordei com essa palavra queimando no meu coração. Só que eu não ia ministrar, né? Estava aqui ansioso também por ouvir a pregação da pastora. E aí eu acordei, Camila e Juan estavam dormindo ainda, e aí eu fui meditar, fui ler, e aquela coisa queimando, e eu comecei a anotar algumas coisas. E aí quando foi 10 para as 9, o pastor me mandou mensagem: a pastora não vai dar para vir no voo que ela estava esperando, então eu conto com você lá. Eu falei, misericórdia. Amém, né? A gente fala misericórdia, depois a gente fala amém. Eis-nos aqui, né? Pela graça e misericórdia do Senhor. E quando eu li esses versículos que nós vamos meditar um pouco, eu fiquei me questionando o porquê nós, como cristãos, conhecedores da palavra, ainda vivemos tão mal nessa terra. De certa forma, né, o número de divórcios no nosso meio, o número de pessoas suicidando no nosso meio, o número de pessoas endividadas no nosso meio. E eu comecei a pedir orientação ao Senhor. Senhor, diante dessa palavra, né, diante disso que o Senhor está trazendo ao meu coração, o porquê? Né? Porque o Senhor nos prometeu vida eterna, amém? Mas Ele falou assim, também vos darei vida abundante. Não é vida perfeita, porque nas dificuldades Ele estará conosco, nas nossas limitações Ele vai estar nos auxiliando. Mas, diante da palavra de Deus, eu fiquei me perguntando, Senhor, por que ainda nós vacilamos tanto? E aí o Senhor me mostrou assim, porque está faltando um pouco mais de apreciação, né, desse manual aqui que eu deixei para vocês. E quando eu fui para 1 Pedro, por isso que eu gostaria que os irmãos fizessem essa meditação durante a semana, são muito práticos as orientações. Só que o Senhor me levou para os conselhos finais dessa carta, do capítulo 5. Algumas Bíblias devem ter o título aí, conselhos, né? Vários conselhos. E conselho, né, daquele que nos criou é maravilhoso. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. São conselhos para nós vivermos uma vida melhor. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se o Senhor me rebatar naquele momento, eu estarei com o Senhor na glória, assim como foi aquele ladrão na cruz. Ô, gente, o homem viveu de tudo que foi jeito, roubou, matou, mas ele ouviu a melhor coisa que todos nós queremos ouvir. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas se milagrosamente ele tivesse descido ali da cruz, ele precisava submeter ao senhorio de Cristo no sentido de
obedecer a sua palavra, as suas orientações. E o Senhor trouxe isso ao meu coração. Esses conselhos é para a gente abrir um pouco a nossa mente, para a gente começar a viver melhor nessa terra, até Ele nos chamar para estar com Ele eternamente. O céu é maravilhoso, irmãos. É lindo demais. Mas não tem necessidade da gente viver uma vida tão sofrida aqui nessa terra, até chegar lá. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas nessa vida sofrida vão desistir até o final. Vão se entregar em situações que vai fazer se desviar da fé. E quando Cristo chamar, as vestes estarão sujas, manchadas e não estarão brancas. E por isso que a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E é exatamente por isso que nós estamos aqui toda terça-feira, fazendo o estudo da palavra de Deus. Toda sexta-feira os jovens estão aqui com toda a igreja. E todo domingo nós estamos aqui exatamente para quê? Para falar da palavra, para que a palavra vai entrando no nosso coração, vai nos lavando, vai nos purificando, tirando essas coisas ruins de dentro de nós. Porque sem a palavra de Deus, irmão, nós estamos perdidos, né? Ai de nós. E aí esse primeiro versículo vai falar exatamente o porquê muitas vezes a gente ainda está vivendo uma vida com tantas dificuldades. Vamos ler junto? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Juan até hoje não chegou lá na beira da minha cama, perguntando assim, ô pai, só pagou a vivo? Que eu estou com medo de cortar e não ver os desenhos? Você acha que ele se preocupou com isso? Né? E às vezes, eu ia falar com ele, filho, você está preocupando com isso. Mas quantas vezes nós também temos essa mesma atitude de uma criança e começamos a nos preocupar com tanta coisa que nós, meu Deus, não deveríamos nem imaginar, né? Tem gente que estava preocupado, né, se ia pegar a doença do macaco, se ia vir a terceira, quarta onda do Covid, se realmente essa guerra da Ucrânia vai ter essas bombas nucleares e vai estourar todo mundo. E aí a gente vai enchendo o coração, e aí liga no jornal, aqueles jornais sensacionalistas, que na hora que você assusta parece que o assaltante está dentro da sua casa já pedindo refúgio, e aquilo ali vai deixando a gente afobado, né? A minha psicóloga que eu diga aqui, atendendo um tanto de pessoas, né, a Dijane. E nós estamos assim, nessa aceleração, nessas preocupações, nessa agitação, vivendo o mal, sem necessidade. Então o primeiro conselho, não o meu, mas da parte de Deus para a igreja. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quantas situações nós já passamos? E nós estamos aqui vivinhos, né? Não significa que nós não temos que ser responsáveis, fazer planejamento de vida, não é isso. Mas fazermos um filtro daquilo que realmente eu preciso me planejar e naquilo que eu preciso é orar. Porque se eu sou bom para ficar ansioso, eu também tenho que ser bom de orar, para apresentar diante de Deus aquilo que tem trazido, né, turbulência para o meu coração. Às vezes a gente já chega aqui na igreja pensando, nossa, será que vai ter cantina? Se não tiver cantina, eu vou ter que voltar para casa, fazer um mexido com aquilo que sobrou, só como sei fora, vou fritar um ovo, jogar uma farinha, não sei o que, jogar uma pimenta. Ah, o menino não gosta de mexido, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já passou o louvor, já passou a palavra, e você está lá no mexido até agora, com o coração acelerado. Amanhã é segunda-feira, tem gente já preocupado. Nossa, eu não passei a roupa ainda amanhã de trabalhar, meu Deus do céu. Eu não estou lendo mente de ninguém aqui não, né? Tem uns aí que tá assim, é mesmo. Foi bom você ter me lembrado. Mas nós precisamos realmente permitir que a palavra do Senhor entre no nosso coração e mude aquilo que a gente precisa mudar, né? A Bíblia não é só para nos encher de conhecimento, é para transformar as nossas vidas. Por isso que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançando como? Em oração, buscando a presença dEle, entregando esses fardos realmente, que nos tira a paz, nos tira noites de sono. Aí você não dorme direito, no outro dia você não consegue resolver o problema direito porque você não dormiu. Então nós precisamos realmente respirar, respira aí.
Sem máscara é melhor ainda, né? Glória a Deus. Senhor, não deixe esse coração ficar ansioso, agitado. Porque o mundo quer fazer a gente ficar assim, irmãos. Ansiosos, agitados, é a doença do século, como todos sabem. Esse mês do Setembro Amarelo é um mês realmente de combate ao suicídio. E parece até uma potestade, assim, o tanto que realmente dentro desse mês os números se multiplicam, assim, é algo impressionante. E tudo isso não acontece da noite para o dia. É uma ansiedade que entra, é uma agitação que entra e vai dando vazão a uma depressão, até acontecer coisas muito piores nas nossas vidas. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas aqui, sendo instrumento de Deus, lance sobre ele toda a nossa ansiedade. Às vezes eu ficava preocupado com o Juan, falava, Senhor, o Juan com essas limitações aqui, como é que vai ser na escola? Meu Deus, e quando ele foi casar, o Espírito Santo, você não orou para curar o menino? Eu não estou curando? Então para que você está preocupado se o menino vai ficar não sei o quê? Você está vendo tanta coisa que a gente vai deixando, permitindo entrar no nosso coração, aí você coloca a cabeça no travesseiro, sua mente não para. Aí você começa, continua. Então, em nome de Jesus, hoje, que seja lançado por terra toda a nossa ansiedade, que nós venhamos dormir em paz, descansar, que nós venhamos acordar, ouvindo os passarinhos e agradecendo, lembrando que se o Senhor, cuida dos passarinhos que não semeiam nem ceifam, quanto mais a nós que somos filhos amados, que Ele nos resgatou da morte, do inferno. Então lança sobre Ele, se o inimigo começar a soprar, você fala assim, sai fora. Toma, Senhor, em Tuas mãos a minha vida, esse problema, e me dê sabedoria e discernimento para resolver. Porque aquilo que eu não resolvo, irmãos, descanse, porque é Ele que tem cuidado de nós. O próximo versículo, ele fala de algo importantíssimo. Estejam alertas. Em outras passagens fala, sede sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. E eu meditando sobre o que é ser sóbrio, A pessoa que não é sóbrio, ela é um bêbado é desequilibrado. Hoje nós temos os bafômetros aí, mas eu, como sou mais velho, eu sou da época que a pessoa tinha que fazer o número 4, para mostrar que estava equilibrado. Então, ser sóbrio significa exatamente ser equilibrado. E o apóstolo Paulo, depois de várias orientações, ali naqueles conselhos, ele fala assim, sede sóbrio, que significa, vivam com diligência e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. A gente está sendo levado pelas circunstâncias e vivendo de qualquer maneira. Aí quando nós assustamos, ou a vida física, ou a vida mental, ou a vida espiritual está deficitária. Por quê? Porque faltou um equilíbrio entre ambas. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele era gordinho. E aí o médico falou, filho, você precisa emagrecer. E aí ele começou a campanha, alimentação, dormir melhor, beber muita água. Aquilo que nós sabemos que precisamos para ter uma vida saudável, não somente na questão de emagrecimento, mas para termos uma vida longa, fisicamente aí falando. Só que aí ele começou a gostar demais, ficou meio que viciado no negócio. E aí chegava segunda-feira, ele andava de bicicleta, terça-feira corria, quarta-feira andava de bicicleta de novo, quinta-feira eu corria, sexta-feira andava de bicicleta, sábado corria. E aí nós falamos, cara, você tá, maneira isso, maneira. E certa feita, há 5 anos atrás, a mãe dele vai e me liga. Robson, pelo amor de Deus, coloca o Vinícius em tuas orações. Ele está lá no hospital, tendo cãibra até no cabelo. E aí foi gerando um tanto de situações complicadas. Ele não chegou a vir a óbito, porque realmente a mão do Senhor foi sobre ele. E o médico simplesmente falou, filho, a única coisa que eu posso te falar que aconteceu é excesso de atividade, seu corpo não aguentou. O desgaste, a desidratação foi assim, a nível altíssimo que eu nunca vi. Tinha, eles relatando depois, 5 pessoas segurando ele, 2 numa perna, 2 em outra, e 2 em cada braço.
para o médico conseguir injetar, acalmar, fazer um tanto de procedimento com ele aqui na Unimed. E aí, para a honra e glória do Senhor, né, aquele susto passou. E aí ele ouviu a palavra que todos nós precisamos ouvir, né? Você precisa de mais equilíbrio, senhor. Você sabia que a palavra equilíbrio é a palavra mais ministrada no mundo todo? Tanto em relação às questões espirituais, como às questões trabalhistas, motivacionais. Por quê? Porque nós estamos perdendo o equilíbrio. Às vezes a gente vai assistir um filme, vou assistir uma série toda, 8 horas direto. Às vezes a gente vai jogar bola, em vez de jogar bola 1h30, você fica o dia todo jogando bola. Então é tudo muito exagerado, né? Eu estou com fome, eu vou comer. Aí você come aquela barbaridade, para no final da última batatinha, custando os olhos até virando, você fala assim, eu acho que eu estou passando mal. Você queria outra coisa? Né? E assim está a nossa vida, muitas coisas desequilibradas. E até para as coisas boas nós precisamos de equilíbrio. Uma pessoa vivia nos botecos, bebendo, fumando, com a vida toda, né? Toda destruída. Trabalhava de manhã à tarde, chegava à noite, passava na casa dele e falava, vou ali no boteco. Já estava até bêbado, né? Chegava lá até altas horas da noite. Isso de segunda a domingo, E a mulher já não estava aguentando mais, ia para a igreja, e chorava, e desabafava com os irmãos, e colocava o marido em oração, e os meninos também, aquela coisa toda. E aí o Senhor alcançou esse homem. Nenhum glória a Deus. Depois desse testemunho, né? E aí o homem, em vez de ir para o boteco, ele começou a ir para a igreja. E ele ficou impactado com os louvores, com a salvação, ele era um novo homem. Só que aí ele falou assim, eu quero viver esse evangelho no extremo. E aí na segunda-feira, ele chegava em casa e já ia fazer visita, doar a cesta básica. Na terça-feira ele ia pregar o evangelho na praça. Na quarta-feira ele já estava fazendo mais visita. Na quinta-feira ia para o hospital. Na sexta-feira para o presídio. No sábado ia evangelizar na rua. Coisa boa? Amém? Só que a esposa e os filhos continuavam sem o marido, sem o pai. Então o mesmo evangelho que é o id, é o evangelho volte. A primeira igreja é a nossa família, a nossa casa. E às vezes o simples fato de você achar que você vai ter que fazer a obra do Senhor de segunda a segunda, você está sendo um negligente com aquilo que é a sua maior responsabilidade. Ser pai, ser mãe, ser esposa. São as coisas simples que você acha assim, lavando as vasilhas lá, que o Senhor está te contemplando. Minha filha, como é bom ver você cumprindo com as suas responsabilidades, abençoando a vida do seu esposo, do seu filho. Então tudo isso é equilíbrio, então não é só isso, não é só aquilo, mas é permitir que o Espírito Santo direcione todas as coisas da nossa vida. A nossa vida financeira, a nossa vida familiar, nosso trabalho. Trabalhar é bom ou não é? É ótimo. Mas se você trabalhar de segunda a segunda, só ficar viajando, geralmente as pessoas que a gente ouve falar, né? Meu marido trabalha fora, fica de segunda a segunda, eu vejo a cada 15 dias, agora eu já vejo a cada 20 dias. 90%, irmãos, dá em divórcio. Porque a pessoa não está presente, cumprindo com o papel dela. Nós, como homens, a gente carrega uma responsabilidade muito grande como sacerdote do nosso lar. Uma vez o Senhor ministrou ao meu coração que nós precisamos de 3D, 3P, na nossa vida. O P de presença, para dar amor, dar disciplina. O P da proteção, para cuidarmos ali. E o D da direção também dos nossos filhos. Então nós precisamos realmente olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que a gente não venha viver desequilibrado, viver uma vida de qualquer jeito. Tem sofrimentos que vêm, mas outros nós que produzimos pelo nosso desequilíbrio. E a Bíblia também nos fala ali, e seja sóbrios e vigilantes. A questão de ser sóbrios e equilibrados é aquilo que sai de nós para fora. E a questão do vigilantes é aquilo que é de fora para dentro.
Então a gente ensina os nossos filhos, né, desde pequeno, ó, quando você for atravessar a rua, você olha para um lado, olha para o outro. Tem uns que olha para cima, se não está caindo nada. Aí você atravessa, né? E o apóstolo Pedro estava falando exatamente sobre isso. Para viver uma vida melhor, primeiro, seja sóbrio, mas também seja vigilante. O que significa isso? Cuidado com aquilo que você ouve. A Bíblia nos fala ouvir tudo, reter o que é? O que é? O que é? Amém. Cuidado com as pessoas que nós permitimos entrar no nosso círculo de amizade. Quem lembra da história de Jonas? Todo mundo no barquinho indo ali, né? Aí Jonas, deixa eu entrar aí também. Quase que todo mundo morre por causa de uma pessoa que estava erradamente no barco. E quantas vezes a nossa vida, o nosso barco, a nossa família está quase afundando. E aí o Senhor abre os nossos olhos. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma pessoa que não deveria estar no nosso barco, mas que se encontra lá. Cuidado com os lugares que você frequenta, que nós frequentamos. Hoje eu acho que era o show do Gustavo Lima, né? A resposta boa, deve ser. Não sei. Gostei, hein? Mas eu ouvi um tanto de gente falando assim, vontade de ir. Aí chega lá, as mulheres de peito de fora, de sainha curta, os homens bombadão com os botões tudo abertos assim, mostrando os peitos igual o Tony Ramos. Música só de safadeza, de chorar, de beber. O ambiente propício para nós cairmos em tentação. Cuidado com as mesas que você senta, com as pessoas que você ouve. Salmo 1 fala exatamente isso, né? Feliz o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores. E eu não estou falando para você não se juntar com seus parentes, não é crente mais não, viu? É você chegar lá, fazer diferença, falar de Jesus. Primeiramente, ser Cristo para a vida deles. Mas eu estou falando ter prazer de sentar para contar piada imoral, para falar coisas que não tem nada a ver. Então o apóstolo Pedro fala exatamente isso. Primeiro, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Segundo, sede sóbrios e vigilantes. E aí você deve estar perguntando, mas por que ser sóbrios e vigilantes? Aí entra, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele faz 3 coisas. É matar, roubar e... só isso. Essa é a função dele. Dia e noite, noite e dia. Ele tenta isso o tempo todo, matar, roubar e destruir. E pensando um pouco sobre o leão, eu falei, gente, por que como um leão? Né? A gente até cantou a música aqui. O leão da tribo de Judá, esse sim é o leão verdadeiro, né? Que faz cair todos esses projetos de Satanás, né, por terra. Mas o inimigo sempre está querendo imitar o nosso Senhor. E ele ruge como um leão. E aí, 3 características importantes. Por que nós temos que entender que precisamos ser sóbrios e vigilantes? Porque o leão, ele ataca bem na escuridão. Ele tem um olhar, realmente uma visão noturna muito boa. E isso se aplica em nós, em qual momento? Aquelas situações específicas que ainda estão na escuridão em nossas vidas. Aqueles problemas que ainda a gente não conseguiu resolver ou a gente não quer resolver. Aquela falta de perdão que ainda não foi liberada. Aquele conserto que deveria ser consertado e ainda não foi. Aquele vício de ver a internet um pouquinho, né? As coisas que nós não deveríamos olhar. E tudo isso, irmãos, precisa ser exposto à luz das Sagradas Escrituras para nós sermos libertos. Então tudo aquilo que a gente esconde tem domínio sobre nós. Mas quando nós confessamos e apresentamos diante de Deus e queremos restauração, aquilo ali não tem força mais sobre a gente. Quando nós confessamos as nossas fraquezas, nós deixamos de ter que confessar os nossos fracassos. Quando a gente confessa a tentação, a gente vai evitar de confessar pecados. Você sabe por quê? Porque eu estou trazendo à luz aquilo que está me atrapalhando para que eu possa ser liberto e ser curado. E é por isso que a igreja existe, irmãos. Primeiro, para aquilo que
é algo natural, a própria palavra de Deus vir me impactar, me fazer mudar e ter força. Mas tem situações que é nós ajudando uns aos outros. Por isso que a igreja não está aqui para julgar, a igreja está aqui para amar, para cuidar, para ajudar-nos nessa caminhada cristã. Aqui é um hospital, né? Todos nós temos as nossas enfermidades, mas todos nós podemos trabalhar como enfermeiros e médicos. A outra situação do leão, ele não ataca onde tem fogo. O fogo é a busca constante pelo Espírito Santo de Deus. E aí quem não ora, quem não lê a Bíblia, quem não jejua, vai ficar cheio do fogo, mas da carne. Tem uma historinha que eu já ouvi, às vezes você também já deve ter ouvido, que o cara tinha 2 cachorros, um preto e um branco. E aí ele levava esses cachorros assim para um ringue, né? E aí as pessoas apostavam quem ia vencer, o preto ou o branco. E aí o dono do cachorro falava, se eu fosse o seu, eu apostava no preto com os amigos. Aí eles apostavam no preto, o preto ganhava, batia no cachorro branco. E aí passava uma semana e falava, hoje aposta no branco, porque eu acho que o branco vai ganhar. Aí o branco, eles apostavam, o branco ganhava. E um tanto de gente perdia. E aí os amigos falavam, mas você realmente é fera, viu? Você conhece seus cachorros literalmente. Porque você não erra uma. Quem vai ganhar nas brigas? Ele falou assim, eu não erro porque eu sei qual que vai ganhar, porque eu alimento aquele mais naquela semana, para ele ganhar. E é exatamente assim a nossa vida. Aquilo que a gente alimentar mais, vai ganhar da outra situação. Se nós alimentarmos mais o Espírito, ele vai sobressair sobre a nossa carne. Mas o simples fato de não alimentarmos o Espírito, a carne já vai ganhar, porque ela é bem forte. Então nós precisamos ter fogo do Espírito do Senhor em nossas vidas. Essa semana foi semana de consagração. Nós estávamos aqui em oração. E todas as vezes que você vem para orar, você vem com uma perspectiva e você chega aqui, o Senhor, Ele faz tantas coisas no seu coração, vai trazendo à memória tantas coisas. E você fala, meu Deus, como nós precisamos ter uma vida de oração. Jejum, leitura da palavra e tantas outras disciplinas espirituais. E a terceira característica do leão, que se assemelha com esse versículo, e aí, o leão ataca melhor presa que anda só. Quem já ficou com dó daquelas zebras andando sozinha? E o leão já assim, dá uma vontade de entrar na televisão, sai daí infeliz, corre pro bando. E aí não dá outra, irmãos, vai no pescoço. E aquilo ali seu coração até dói, você fala, meu Deus. É da cadeia alimentar, mas a gente não queria ver o bichinho sofrendo, morrendo, né? E aí eu gostaria que você abrisse Hebreus 10, 25, grifasse, amassasse a página, comia, que isso aí tem que entrar. Não precisa tirar daqui não, tá? Abre aí na sua Bíblia, olha que trem gostoso as páginas da palavra de Deus virando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Às vezes a sua tradução vai estar um pouco diferente. A Bíblia nos fala, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos e cuidarmos uns dos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, ou seja, a volta de Cristo. Irmãos, não tem outro jeito não, viu? Tem que ficar. Eu não gosto do Robson. Desculpa, vai ter que aguentar eu agora, né? Eu não gosto da maneira que o pastor prega, eu não gosto da maneira que a pastora prega, eu não gosto da maneira que os meninos me recebem ali. Se você for para outra igreja, só vai mudar os problemas, mas vai ter do mesmo jeito. Você sabe qual que é a situação? É que a gente entra para a igreja e já trazendo as nossas feridas de outras igrejas, que não são tratadas. E aí o nosso olhar clínico de decepção, de angústia, continua a mesma. Aí a gente fica ferido aqui e vai para outra. Chega na outra, a gente vai ser ferido lá e a gente muda. Enquanto nós não entendermos que a igreja, né, é composta de homens e mulheres, e que nós precisamos falar, Senhor, tem misericórdia, está errando, trata com ele, cuida dele, cuida de mim, o tanto que eu também devo estar errando com uns, com outros.
Mas resumindo, irmãos, igreja, assim como família, é projeto de Deus. O Senhor vai vir para buscarmos a igreja. E com certeza as pessoas que hoje não frequentam a igreja, elas estão muito mais suscetíveis para que o inimigo venha tragar como um leão. As ofertas vão bater muito mais fácil nas portas. Aí, a maneira de viver delas vai mudando. Porque domingo à noite, em vez de estar aqui na igreja, não tem nem mais Faustão, né? Já era ruim, agora também não tem mais nada. Né? Silvio Santos já está velhinho, coitado. Então, primeiro, televisão não tem nada. Aí a mente vai ficar vazia, vou fazer alguma coisa que desagrada a Deus, porque não tem outra coisa para fazer. Né? Você já deve estar até cansado de ouvir eu falar, né? Essa igreja não é perfeita, mas é uma igreja saudável. É uma igreja que prega o Evangelho, que busca viver o Evangelho, e que está melhorando a cada dia, né? Aquilo que precisa ser melhorado com a ajuda uns dos outros. Mas essas são as características, né? Se você não quer realmente que o leão te pegue, esteja junto, né, na igreja. Não permita que os pecados, as coisas que precisam realmente ser resolvidas, continuem na escuridão. Traga a luz, traga aquilo que realmente precisa ser curado, liberto. E não se esqueça que o leão não ataca onde tem fogo, ou seja, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus a cada dia. Porque senão nós vamos estar suscetíveis, né, ao ataque do leão. Pode passar. E aí depois disso o apóstolo Pedro fala, resisti-lhes firme na fé. E aí fazendo a figura de linguagem do leão como o diabo. Então resisti-lhes ao diabo. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você sabe o que acontece? A gente só acha que só nós temos problema. Aí às vezes a gente esquece que está todo mundo aqui com situações que precisa da intervenção, do milagre, da bênção do Senhor para ser resolvido. E aí a gente quer desistir. Não, cansei, eu quero desistir. Para mim já não dá mais. E o versículo fala exatamente isso, resistir firme. Fica firme. O que esse versículo está dizendo é o que devemos resistir e não fugir. Só tem uma coisa que a Bíblia fala para a gente fugir, que é o pecado. Né? Casal de namorado que começa com uns beijinhos, aí a mão vai no rostinho, aí a luz está mais escurinha. Aí isso aí a Bíblia fala, melhor você fugir. Você não vai aguentar não. Né? Namorar dentro do carro, lugar escurinho. Fala que você foge. Faz igual José, corre pelado, mas não peca não. Né? Olha para você ver o José, irmãos, que coisa mais linda. Preferiu passar pelo que ele passou, mas para não pecar contra o Senhor. Então a única coisa que a Bíblia fala, foge, dá linha, né, some, é as tentações envolvidas na carne. Né? Aí você sai de casa, a mulher não te dá nem bom dia. Aí você está passando na rua todos os dias, aí passa caminhando, bom dia Senhor, como vai, tudo bem? Aí, bom dia, tudo bem? Aí a mulher te xinga, aí no outro dia está lá de novo, bom dia Senhor, tudo bem? Aí você, bom dia e tal. Aí seu coração começa a se inclinar aquele bom dia. Aí, como se diz, não pode ficar só no bom dia não. A tentação, né, a mulher tem que ser usada pelo Satanás, assim como o homem, vice-versa, é só um exemplo. Você está com pressa? Vamos tomar um cafezinho? Aí já era. Ou seja, foge. Né? Se dá bom dia, você fala, bom dia, que o Senhor te abençoe, a graça e a paz do Senhor, minha irmã. Vai em paz em nome de Jesus. Aí você já anula, quebra. Sai pra lá, diaba, né? Às vezes vai até trazer ela para a igreja. Nossa, é de fogo, irmão. E aí é a mesma coisa, é posicionamento. Né? Porque hoje está muito fácil, irmãos. Está tudo muito fácil. Eu já contei aqui. Antigamente, para você ver uma mulher pelada, você tinha que chegar na banca de revista, olhar para as Playboy lá, estendida lá no fundinho. E o cara te manjando assim, filha, eu sei o que você está querendo. Não, é a revistinha do Chaves, da Turma da Mônica. Deixa de ser sem vergonha, né? Hoje não, irmãos. Hoje é um clique, né? É você abrir a porta da sua casa e olhar assim para fora. Já é o suficiente. Né? Então,
fuja. Mas no que diz respeito a resistir firme às provações, fica firme. Tiago capítulo 7, versículo 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente resiste ao diabo permanecendo firmes na fé, vivendo de acordo com a vontade de Deus, obedientes à sua vontade. Quando mesmo na luta você está firme com Cristo, isso fortalece outros irmãos que passam pelas mesmas tribulações. Olha que lindo. Além de você ficar firme, está vindo provação, mas você continua com sua vida de oração, você continua lendo a palavra, você continua vindo na igreja, você continua apresentando diante de Deus toda a sua ansiedade, você tenta fechar as brechas, né, não permitindo que o inimigo venha ter acesso. O inimigo vai fugir de você, vai fugir de mim. E isso vai servir como testemunho para outras pessoas que estão passando por aquele mesmo problema, olhar e falar assim: poxa, o meu irmão conseguiu, eu também vou conseguir. O casamento dele foi restaurado, o meu vai ser restaurado. Aquela situação Deus reverteu, então eu creio também que o Senhor vai reverter a minha situação. E por isso que fala, resistires firmes na fé. E por isso que a gente precisa às vezes ampliar um pouco, porque às vezes a gente fica olhando só para os nossos problemas. Um palestrante um dia falou o seguinte, colocou um quadro branco num auditório e ele chamou: fulano, vem cá, escreve para mim aqui qual que é o seu problema. Aí a pessoa ia lá, escrevia o problema. Beltrano, vem cá agora você, escreve seu problema. E fez isso com umas 6 pessoas. E aí as 6 ficaram aqui, na frente. E aí ele falou assim: você quer trocar o seu problema por algum daqueles outros? Aí todo mundo abaixou a cabeça, foi pro lugarzinho. Ou seja, não significa que nós temos problemas maiores ou menores, mas todos nós temos os nossos problemas, né, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Mas se nós desistirmos, desmorecermos, o inimigo vai nos arrebentar. E por isso que é o conselho de Deus para essa noite, para nós: resistirmos firmes na fé. Né? Eu sou contigo, eu que te sustento, eu que te ajudo, né? A palavra de Deus fala que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos vos tenho gravado. Quando a gente não quer esquecer de algo, a primeira coisa que a gente faz é escrever na mão. E o Senhor tem os nossos nomes escritos na palma das suas mãos. Não tem um dia sequer que Ele não cuida de nós. E dando continuidade, o versículo 10 vai nos falar o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, porque a vida aqui na terra é rapidinho, irmãos, um instantinho, é como uma neblina, né, que aparece e logo desvanece. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos fala o seguinte: tenho certeza que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória a qual será nos revelada. E aí o apóstolo Pedro, depois dos conselhos, ele fala assim: ó, esse é o resultado de permanecermos firmes na fé. Primeiro, quando a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem que cuidar de nós. Quando nós somos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está tentando nos tragar. Quando nós entendemos tudo isso e ficamos firmes na fé, o Senhor vai nos aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Né? O celular de vez em quando não precisa de uma atualização aí, de software, para ele ficar o quê? Mais rápido, mais resistente, buscar o sinal do Wi-Fi. É exatamente isso. Para nós ficarmos atualizados, fortalecidos, sermos, como se diz, usados de uma maneira mais adequada. Firmar, ou seja, termos mais estabilidade nessa terra de tanta estabilidade. Estabilidade nessa terra de instabilidade. Fortificar, aumentar a nossa imunidade. Não vai ser qualquer coisinha que vai deixar nós cabisbaixo, não. Às vezes você vai no médico e fala assim: senhor médico, eu estou gripando demais. Como é que é a sua alimentação? Arroz, feijão, batata frita e bife. Aí não está explicado. Você precisa de outras vitaminas. Aí ó, você viu? Falou de vitamina. Muito obrigado, senhor. Fiquei até com a voz mais forte aqui quando falou de vitamina. E é exatamente isso. Muitas pessoas estão fracas na fé por falta dessas vitaminas, porque não ficam firmes naquilo que está sendo falado, aquilo que estamos ouvindo.
e fundamentar. Aí falou, foi embora agora. Criar estruturas que não se abalam. Pode vir o vento, as águas, mas o fundamento é Cristo, a rocha principal. Pode passar o versículo. E o último versículo fala assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém é que assim seja. Mas quando você vai para a raiz no judaísmo, fala que tudo isso que está sendo falado seja realmente verdadeiro e que eu venha tomar as atitudes frente a tudo que eu estou ouvindo. Então, quando a gente fala amém, não é simplesmente eu concordo com o que você está falando, mas é falar, a partir de hoje eu quero viver tudo isso que está sendo ministrado sobre a minha vida. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, clamar ao Senhor para que nós sejamos renovados. Porque é como for uma bateria realmente de celular. A gente carrega, usa, mas chega no final do dia e está fraca. Por isso a nossa necessidade de orar, de buscar o Senhor, de ler a palavra, de viver realmente o Evangelho. Porque senão nós vamos fraquejar. E o problema de fraquejar, irmãos, não é fraquejar, reconhecer, pedir perdão ao Senhor e continuar a caminhada. É fraquejar e ficar prostrado. E perdermos a coisa mais linda que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. O inimigo não brinca em serviço. Tem uma senhora que ela buscava viver o Evangelho de todo o coração. E aí, ela não falava mal de ninguém. Aí um tanto de gente não acreditava não. Falava assim, essa mulher não fala mal de ninguém, não é possível. Mesmo sendo crente, tem que falar mal de alguém um pouquinho, né? Misericórdia. E aí os irmãos começavam a falar, e fulano, você viu? Ela, não, fulano é uma bênção, né? Sempre via um lado bom nas pessoas, né? Não, fulano vacilou ali, mas fulano e tal. Nunca dava ideia para fofoca, para as coisas assim. E certo dia os irmãos falaram assim, agora nós vamos pegar essa mulher. Ô fulana, e o que a senhora acha do diabo? Rapazinho trabalhador, né, senhor? Nem do diabo a mulher falava mal. Mas o diabo realmente, né, ele é esse rapazinho trabalhador aí, mas para destruição. E ele tem rugido a cada dia sobre as nossas vidas. Mas o leão da tribo de Judá ruge e cala o rugido desse inimigo que está tentando assombrar as nossas vidas. Quem já viu o filme As Crônicas de Nárnia? A um certo momento, não sei se no primeiro ou no segundo filme, a Lúcia sai correndo e os inimigos estão tentando alcançar ela. A Lúcia é aquela menorzinha, bonitinha. E aí os inimigos estão quase pegando ela. Aí surge Aslan e só dá aquele rugido. E eles, vazam na braquiária. E é isso que o Senhor quer falar comigo, com você essa noite. Ele está aqui rugindo para que seus inimigos venham cair por terra. Para que suas aflições venham cair por terra. Mas nós precisamos colocar todos esses conselhos da parte de Deus em prática. Eu vi uma frase que fala que a conversão tira você da lama. Né? Você estava no lamaçal de pecado, a conversão é você sair da lama. A santificação é você se lavar dessa lama. Mas a religião só coloca uma roupa nova em cima da lama. E muitas vezes nós estamos sendo esses religiosos. Não estamos permitindo a palavra nos lavar diariamente. E a roupa está toda respingada, cheio de lama. E a gente só está colocando outra roupa por cima. E essa noite é noite de nós clamarmos a Deus para que Ele venha nos permitir lavar as nossas vestes. A equipe de louvor pode subir. Purificar realmente a nossa maneira de viver. Entendermos que nós não somos perfeitos, mas que nós temos que buscar a cada dia ser mais parecidos com o Pai. Precisamos ser transformados pelo Evangelho. Vestir as vestes brancas e não deixar que as manchas fiquem em nossas roupas até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, vai ser igual aquelas virgens prudentes. Igual uma parábola também que fala das vestes nupciais. Ou a gente vai estar preparado ou a gente não vai estar preparado.
Não vai ter tempo da gente falar assim, eu preciso consertar isso, eu preciso pedir perdão sobre isso. Nós precisamos fazer isso hoje, o agora. É entender que nós somos dependentes dele. É entender que nós precisamos pegar essa palavra e buscar praticar todos os dias da nossa vida. E o dia que nós errarmos, lembre-se, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma reflexão. Como está a sua vida? Se existe alguma brecha que às vezes eu e você estamos dando para o inimigo rugir como um leão e tentar nos atacar. Será que eu estou permitindo que essa ansiedade tome conta de mim? Ou será que eu não estou tão sóbrio como a palavra de Deus fala, no sentido de viver uma vida equilibrada? Ou não estou vigiando as coisas que estão me acontecendo por fora e que estão me afetando por dentro? Será que eu estou resistindo firme realmente na fé, diante das dificuldades, dos problemas que eu estou vivendo? Hoje à noite, irmãos, é de aconselhamento do Espírito Santo de Deus para nós. Porque pessoas curadas curam. Agora pessoas machucadas machucam. Pessoas enfermas passam enfermidades. Nós precisamos permitir, o Espírito trabalhar em nós para que seja uma realidade Ele trabalhar através de nós. Estamos todos nesse mesmo barco. Pecadores totalmente dependentes dele. Mas Ele quer nos tirar dessa situação, fortificar a nossa fé, limpar as nossas vestes, para que quando Ele voltar, nós possamos estar eternamente com Ele na glória. Faça sua reflexão nesse momento, feche seus olhos. Minhas lamparinas estão acesas. Se você quiser levantar, ajoelhar, fica à vontade. Esse momento é você e o Senhor. Eu estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele virá. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Esse é o momento de você trocar suas vestes. Eu já coloquei Aleluia. as minhas vestes brancas. Lava-se dessa sujeira. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Minhas
Hoje é noite de conserto. E você que precisa de consertar a sua vida com Cristo, repita comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, peço-lhe perdão pelos meus pecados e peço a Ti, direciona os meus passos para viver a vida no centro da Tua vontade. Livra-me do mal, me ajude a permanecer firme até a volta do Senhor, e que a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor sejam comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. A gente vai louvando com essa música. E aí a gente canta, né? Eu não imaginava. A minha impressão é que quando nós chegarmos no céu, a gente vai falar assim: uau, uau. 45 minutos depois, uau, uau. Eu não imaginava. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí o Senhor fala assim: filho, agora isso aqui é eternidade. Então não se permita viver uma vida de qualquer maneira nessa terra, irmãos. Por mais que você já tenha entendimento da palavra, sabe aonde que você vai morar, mas não corra o risco de viver de qualquer jeito, para que situações adversas às vezes te tire desse uau que a gente nem imagina. Fica firme, né? Hoje foi uma palavra de aconselhamento realmente da parte de Deus para as nossas vidas. Semana passada nós tivemos uma imersão, onde dia 2 de novembro, no próximo culto nós iremos dar mais detalhes, mas iremos realizar o batismo. E aí às vezes você que não participou da imersão já fala assim: eu já entreguei a minha vida para o meu Senhor, para o meu Salvador, e eu também quero cumprir com essa ordenança. Nos procure a mim, procure a minha esposa, que a gente vai dar maiores detalhes. Porque a Bíblia nos fala aí de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós precisamos realmente viver essa verdade do batismo, da ceia, estarmos juntos, orar, ler a palavra, viver uma vida de oração, de jejum, de comunhão, para que a gente venha ficar firmes, fortalecidos até a volta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Gostaria que você assentasse só um momentinho. Nós teremos alguns avisos breves aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos para os avisos. Amém. Voltando às atividades, né? Terça-feira, às 20 horas, temos o fórum, né? O último dia, fruto do Espírito. Então, venha, tem sido tremendo. Amém? Glória a Deus, louvor na lagoa, aleluia, meu Deus. Eita glória, isso aí, gente. Vai ser pancada. Quantos aqui já participaram do Louvor na Lagoa? Há bem uns anos atrás, deixa eu ver, levanta a mão. Gente. Então, vocês que não participaram, vocês estão convidados, convide os amigos, convide todo mundo, porque vai ser pancada, como se diz o Atos, viu? Então, convide o pessoal, crie expectativa naquilo que Deus vai fazer, porque eu estou com muita expectativa, será tremendo, amém? Amém. Sexta-feira temos o Alive Retrô. Olha, gente, anima aí, cadê os jovens? Pelo amor de Deus, não, vamos animar aí. Louvores antigos, eu particularmente gosto muito dos louvores antigos, então vai ser tremendo, chama o pessoal também, convida a galera, porque vai ser bênção demais. Vamos lá, glória a Deus, a conferência, meu Deus, capacitados pelo Espírito, dia 12 de novembro, com o pastor Diego Alberto, de Vitória, gente,
Pensa num pastor pancada. Meu Deus do céu. As mulheres que participaram aqui da conferência sabem um pouco como que é a esposa dele, né? Então, venha, convide as pessoas também, porque vai ser bênção demais. Amém? A rifa, estamos rifando a nossa câmera, então você que não adquiriu ainda, né, pode estar procurando o Mateus, juntamente com o pessoal da mídia, tá bom? Vamos estar abençoando aí, viu, gente? Amém? Temos cantina, hoje é do ensino, né? Temos um pastel com refrigerante a R$7. Amém? Com um copo de refrigerante. Então, aproveite, né? Compre lá, abençoe o projeto. Amém? Deixa eu ver. Acabou? Não, beleza. E só um aviso aqui, as mães irresponsáveis que pegaram no domingo passado o recado do Ministério do Ensino, favor procurarem a Carol, a Isabela ou a Raquel, tanto pessoalmente como pelo WhatsApp, tá bom? Então, pode estar procurando elas aí, viu? Então, vamos colocar sobre os seus pés, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver, quem nos visita, deixa eu ver, levanta a mão assim, quem está nos visitando. Deixa eu ver, levanta a mão assim no alto, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Volte sempre, viu? Essa igreja, essa casa está aqui de braços abertos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, né? Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, pode estar trazendo aqui no gasofilaço, amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Foi um tempo precioso, meu Pai. Senhor, que nós não viemos andar ansiosos, Senhor, por coisa alguma, mas que nós viemos confiar, Pai, e descansar em Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Senhor, que nós possamos ter uma semana, Senhor, tranquila, uma semana, meu Pai, abençoada, em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, por essa semana de consagração. Foi um tempo precioso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, Senhor. Que nós tenhamos uma semana, Pai, abençoada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal, Senhor, de todo perigo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os que vão estar dizimando e ofertando na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quem crê diz amém. Amém, glória a Deus.